Oi, pessoal. Bom dia. Nós hoje vamos dar continuidade à aula com algumas participações eventuais. Está chegando, está chegando. Algumas participações especiais, né? E aí, hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão em torno do direito no Brasil República. É claro que a gente não vai abranger toda a República, porque muitas vezes o que a gente vai ver de algo mais contemporâneo vai ser tratado nas disciplinas especificamente. Então, o nosso foco maior vai ser até o momento pós-Era Vargas, né? Então, praticamente a Constituição de 46, para que a gente possa tentar fazer a mesma coisa que vocês fizeram em relação aos seus vídeos. A gente vai ter que fazer escolhas, certo? E aí, na próxima aula, a gente está planejando justamente a discussão daqueles textos que eu deixei para vocês sobre o direito do porvir. O direito do porvir que já é uma realidade em alguma medida, né, na atualidade, mas é para que a gente possa refletir sobre o direito que vai ser constituído. Aí, o que é que a gente vai fazer primeiro? O sorteio. Estão vendo aqui, né? Aqui. Vamos fazer o sorteio. São oito integrantes. Então, a gente vai fazer o sorteio. Cruzem aí os dedos. 7. Que é justamente Pamela. Pamela está presente? Oi, sim. Pronto, Pamela. Vá logo se preparando, daqui a pouco você fala. Certo? Ok. Pronto. A gente estava vendo, pessoal, a gente estava vendo justamente esse quadro aí, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, e que representa bem os símbolos que vão marcar o início da nossa República, certo? O que é que a gente já observou? Como foi constituído o Código Penal, né? Antes mesmo da nossa Constituição, houve uma correria para a aprovação desse código, e esse código, obviamente, ele encarnou todas as notas conservadoras de preconceito que, de alguma forma, estavam arraigadas no corpo legislativo que se firmou após a proclamação da República, né? Aí é um exemplo da capoeiragem como um tipo penal daquela época. Aí vocês vão dizer, não, mas isso é um absurdo, hoje não se sustenta mais. A gente pode observar até hoje, pessoal, subjacente a tipos penais que não sejam tão claramente preconceituosos, esse preconceito é realmente definido, certo? Então, se aponta, por exemplo, a própria lei de drogas como uma legislação, né, como um ato legislativo que reproduz a desigualdade, inclusive no tratamento do problema que é a droga em si, certo? E aí é algo que que vocês vão ver de forma mais específica dentro do direito penal especial. Vimos então que o Código Penal ele veio antes da Constituição de 1891. E como é que se caracteriza essa Constituição? É uma Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Então, de cara, a gente vê uma inspiração muito forte da Constituição norte-americana, né, finalmente, porque a Constituição norte-americana lá do século XVIII, ela vai ter influência em outras constituições em todo o mundo, né, principalmente na América, mas a nossa Constituição
nossa primeira Constituição, que tinha uma característica muito peculiar, porque mantinha, por exemplo, a monarquia, não seguiu esse modelo. E aí, a de 1891 vai reproduzir esse modelo. Temos, então, um federalismo, né, um federalismo à brasileira, bem diferente daquele federalismo norte-americano, que se constituiu a partir de estados autônomos, fortes, que se congregavam em torno de uma união, né? Então, vemos uma fragmentação inicial que forma uma união, e aqui vai ser o contrário. A gente tem um estado enorme, né? E que vai se fragmentar nos estados, nas províncias, né? Então, talvez essa nota seja responsável, inclusive, porque a gente tenha uma distinção até hoje do nosso federalismo em relação ao federalismo norte-americano. Se vocês observarem bem, a autonomia que os nossos estados federados têm é muito distinta da autonomia que os estados norte-americanos têm. Lá, há estados que permitem a eutanásia, o abortamento, né, a droga recreativa, o uso de droga recreativa, e outros não. Então, lá, a autonomia ela é muito mais arraigada, né, muito mais forte do que nos nossos estados. Então, essa influência da Constituição norte-americana, a partir do próprio trabalho de Rui Barbosa, vai se notar, né, e vai trazer algumas consequências para a construção dessa república inicial, certo? De todo modo, a gente não foge muito do regime anterior em relação a alguns problemas, vamos dizer assim, estruturais. A Constituição, claro, é um marco, ela vai prever, por exemplo, a eleição para presidente da República de forma direta, mas aí a gente tem um probleminha. Vocês devem se recordar que havia alguns cargos eleitos na Constituição anterior, né, sob a égide do regime anterior, durante o Brasil Império. Mas, por incrível que pareça, a Constituição republicana vai registrar uma participação menos efetiva ainda da população nas eleições. Isso em razão de uma lei. Uma razão de uma lei, né, Lu? Uma razão de uma lei que ainda foi promulgada no finalzinho do século XIX, né, ainda no período monárquico, que é a chamada Lei Saraiva. Quando a Lei Saraiva passou a exigir a alfabetização como um requisito para a eleição e a candidatura, para vocês terem uma ideia, a gente registra aqui, de um contingente de mais de 1 milhão de eleitores, a gente passou, 5 anos depois, para um contingente quase 10% desse valor, de pouco mais de 110 mil eleitores, 117 mil eleitores. Né? Se vocês observarem, até a década de 30, o comparecimento para a eleição se mantinha inferior a 4% da população. A gente vai atingir um patamar acima de 2 dígitos apenas na década de 40. Então, a nossa história inicial republicana é de pouca participação popular, pelo menos nas eleições. E se é nas eleições, que é tido como o momento máximo, né, da república, da democracia, vocês calculem, vocês imaginem em outros instrumentos, né, o plebiscito, o referendo, né, a iniciativa popular de lei, e mesmo nos movimentos populares, nos movimentos políticos, a partir do povo, certo? Então, a gente tem essa nódoa que vai marcar não apenas a Constituição, o início da República, mas vai se espraiar por boa parte da República Velha, certo? Uma curiosidade que a gente vai perceber aí também é a previsão, já na Constituição de 1891, né, Brasília vai ser inaugurada na década de 60, mas em 1891 havia já a previsão, como vocês podem ver aí no artigo 3º, de uma área no Planalto Central, uma zona de 14.400 km², onde será estabelecida a futura capital federal.
Ora, se na década de 60 Brasília era uma ilha no meio do nada, vocês imaginem no finalzinho do século XIX, né? Então, dizem até que essa é uma das razões, uma das justificativas da opção por Brasília era justamente blindar o governo central de reivindicações populares, né, de insatisfações que pudessem se refletir mais proximamente ao governo central. Porque, convenhamos, a gente tinha uma capital federal instalada na Guanabara, né, no Rio de Janeiro, e, obviamente, um dos estados mais populosos, próximo a outros também populosos e influentes nesse período inicial, o presidente da República era muito mais sujeito, né, era muito mais vulnerável a eventuais insatisfações, certo? Então, a previsão de Brasília já estava lá, já estava encartada na Constituição de 1891. Alguma outra curiosidade que vocês gostariam de pontuar em relação a essa Constituição? Bom, e aí, pessoal, a gente falou já na aula anterior que durante o período monárquico de independência do Brasil, houve várias tentativas, houve vários esforços para que a gente pudesse contar com uma legislação própria, certo? Então, o que é que a gente vai verificar lá naquela época? A gente tem um Código de Processo Civil, que não é um Código de Processo Civil, mas o regulamento 737, a gente tem o Código Comercial de 1850, a Lei de Terras, ligada a ele, a gente tem o Código Criminal, o Código de Processo Criminal lá da década de 30, e então a gente tem, na verdade, um cabedal de leis novas que vão dar essa identidade jurídica ao país. Mas a gente não conseguiu construir um Código Civil, né? O grupo de Clóvis Bevilacqua, ele disse muito bem, o código não vingou, terminou inspirando nossos irmãos vizinhos aqui, a partir de Velho Sarsfield, mas a gente não tinha um Código Civil. O que foi que aconteceu, então? Até na época da República, a gente continuou se abeberando no Código Comercial de 1850, e olhem, e esse realmente é mais gritante, nas ordenações do Reino Português. Então, um Brasil independente desde 1822, que vai atravessar o século XIX, vai atravessar o início do século XX, mas sem um Código Civil próprio. Isso vai acontecer apenas em 1916. Aí vocês vão dizer, não, agora então a gente vai, né, ter um grande salto, né, a gente vai sair das ordenações do reino lá do século XVII e vai ter um grande salto rumo à civilização. Em termos, vamos apontar aqui alguns problemas que a gente vai encontrar também no Código Civil de Clovis Bevilacqua de 1916, né? Primeiro, como não poderia deixar de ser, afinal de contas a República foi toda firmada em cima de uma elite conservadora, a gente vai ter uma ênfase no Código Civil sobre os direitos patrimoniais e o individualismo, por óbvio, né? A ponto de dizerem que o Código Civil era para os ricos e o Código Penal para os pobres, certo? Então, por exemplo, a gente vai falar de sucessões, como é que qual a importância de falar em sucessões se a pessoa não tem patrimônio hoje para legar aos filhos, né? Quanto mais patrimônio deixado para os filhos. Então, sucessões, a questão da propriedade, né? A propriedade muito restrita ainda. O foco, portanto, era proteger esses interesses da elite que, afinal de contas, se colocava adiante do Estado, certo? Um outro problema que a gente vai perceber no código é o problema da linguagem. Aí a gente tem uma crítica, por exemplo, que está expressa na exposição dos motivos do Código Civil mais recente, o Código Civil em vigor, de 2002,
quando o Reale diz que, a gente pode ver aqui nesse ponto 14 da exposição de motivos, que o problema da linguagem do projeto preocupou desde o início os membros da comissão, lembrados de que, quando da elaboração do Código 16, tais questões prevaleceram. E aí, a crítica de Reale houve muito cuidado com a linguagem, né, no Código Civil 16, mas pouca preocupação com o seu conteúdo. E aí, Reale vai dizer, a gente não pode abandonar totalmente a linguagem, porque alguns dos institutos, eles têm os mesmos termos ou as mesmas expressões linguísticas, e se a gente modificasse esse particular, poderia dar a entender ao intérprete de que se tratava de um instituto diverso, de um instituto diferente. Então, por isso, houve essa preocupação em manter a linguagem em alguma medida no código atual, mas houve uma preocupação também com o conteúdo, certo? A gente vai ter um Código Civil de 2002, obviamente, com outra visão de mundo, outra visão da propriedade, outra visão das próprias relações familiares, e aí é que está um grande diferencial do Código atual para o Código obviamente, a gente tem que compreender isso também, um código que vai diferir no tempo de quase um século, né? E a gente tem, por exemplo, uma consolidação das relações familiares da época. Vejam só como é que o código enxergava a família, né, a constituição da família e o papel de cada um dos seus integrantes nessa unidade. O artigo 6 do Código Civil de 16 já trazia lá: são incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, as mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. Ou seja, no momento em que a mulher desposasse, no momento em que a mulher conseguisse um marido, né, objetivo, inclusive, de muitas delas, não por iniciativa própria, mas porque a sociedade impunha essa obrigação, esse dever, não é? Então, é de lá que a gente vai observar o paradigma da bela recatada e do lar, né? As mulheres casadas passam a ser relativamente incapazes em relação a certos atos, por exemplo. Portanto, elas não têm autonomia, certo? E vejam, a gente encontra lá no artigo 233 um dispositivo muito característico dessa ideia, quando diz que o marido é o chefe da sociedade conjugal e compete a ele o direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal. Então, se a mulher quisesse trabalhar, tinha que pedir autorização ao marido. Se a mulher quisesse, por exemplo, surgiu uma oportunidade, claro que a gente está falando no início do século XX, isso era muito incomum, né? Mas se precisasse trabalhar ou morar em um outro local, fora do teto conjugal, precisaria também da autorização do marido. Obviamente, o contrário não era verdadeiro, certo? A exigência não se fazia do marido em relação ao marido quanto à sua esposa. E a gente vê aí, portanto, a construção desses pilares conservadores que vão inspirar boa parte do início da nossa República. Até a década de 60 vigorava praticamente esse mesmo cânone, né, até o advento do que se chamou o Estatuto da Mulher Casada, em que as mulheres casadas deixaram de ser relativamente incapazes e começaram essa revolução que terminou as colocando no patamar em que deviam se encontrar desde sempre, que é a de igualdade em relação aos homens, certo? Alguma colocação? Bom, e aí, o que é que se seguiu a esse período inicial, né? Vocês devem se lembrar
Vocês devem se lembrar só. O que é que aconteceu, pessoal, depois desse período inicial chamado da República do Café com Leite? O que é que, em que consistia essa República do Café com Leite? Espero que vocês se lembram aí. A alternância de poder, né, entre as potências ali, latifundiárias, Minas Gerais e São Paulo. Exato, é uma alternância de poder limitada, né? Não era aberta a todos os estados, não, mas basicamente os estados mais ricos, porque produtores do café e exploradores da pecuária, né? Isso, esse poder econômico vai se refletir também em relação ao poder político. Só que houve um desconforto em relação a essa política. Outros estados viram demonstraram insatisfação com essa situação, e aí, não apenas isso, mas também um movimento chamado tenentista. E por que esse nome? Porque era um movimento dos militares que não eram os oficiais chefes dessa revolução, momento inicial da República, e que terminou os afastando do alcance do poder. Então eram tenentistas, eram suboficiais, ou mesmo não oficiais, né, que ansiavam por modificações, por mudanças, muitos deles inspirados pela própria vida na cidade, a vida urbana, que começou a aparecer com mais frequência no quadro de distribuição da população no país, né, um país eminentemente agrário, vai começando a ter grandes centros urbanos, e essas ideias vão terminar por fazer ou tornar necessária uma modificação. De fato, essa modificação ocorreu, mas de uma maneira um pouco desviante. Houve uma revolução, a chamada Revolução de 30, Getúlio Vargas é alçado ao poder, né? E vai terminar exercendo aí sua função à frente à chefia do Executivo durante mais tempo do que se imaginava. Obviamente, o que a gente vai observar? Uma insatisfação daqueles que estavam no poder até então, né, principalmente os paulistas, a ponto de eles próprios encabeçarem a chamada Revolução Constitucionalista, a Revolução Paulista e a Revolução Constitucionalista de 32, que vai reivindicar a construção de uma nova Constituição, certo? E o que é que a gente pode destacar aí? Qual era o grande anseio? Dizia-se que era por uma Constituição, mas, na verdade, no fundo, o que a gente observava era o anseio pelo retorno do poder político reconhecido até então, aos estados-chave dessa política do café com leite. Porque, vejam só, quando o governo provisório se estabeleceu no país, a partir desse decreto 19.398, de 1930, vejam o poder de que ele foi investido. Ele poderia exercer discricionariamente, em toda a sua plenitude, as funções de atribuições, não só do poder executivo, como também do poder legislativo, até que fosse eleita a Assembleia Constituinte. Então, vocês imaginem um detentor do poder central, não tinha tanta pressa assim para convocar uma Assembleia Constituinte, certo? Mas isso não acabava aí não, pessoal. Se vocês observarem aqui no artigo 3º desse mesmo decreto, ele estabelece que o Poder Judiciário continuará a ser exercido na conformidade das leis em vigor, beleza, até então, com as modificações que vierem a ser adotadas de acordo com a presente lei e as restrições que desta mesma lei decorrerem desde já. Então, não satisfeito esse governo provisório com a
com o poder legislativo e executivo, até interferência no poder judiciário, ele também tinha. Era uma construção de um Estado ditatorial, de um Estado centralizador por excelência, né, em excesso. Então, a gente pode resumir o impacto desse decreto como uma vedação, né, da apreciação judicial dos atos do governo provisório, porque eles terminaram, com isso, assumindo uma posição superior às próprias normas constitucionais. E assumindo essa postura, né, o governo provisório não vai ter tanto interesse em formular uma nova Constituição. A pressão foi tanta, a partir dessa Revolução Constitucionalista, que, aliado ao Código Eleitoral daquele mesmo ano, 1932, a gente vai se deparar com a construção de uma nova Constituição. Como o grupo anterior já falou, essa Constituição, a Constituição de 1934, vai ter uma influência direta da Constituição de Weimar alemã, porque a Constituição de Weimar representou um marco desse movimento constitucionalista de garantia dos direitos sociais, certo? Por outro lado, também uma nota presente lá na Constituição de Weimar, né, do centralismo em torno da figura do chefe do executivo, vai também se prevalecer nessa Constituição de 1934. A gente tem, portanto, a construção de um Estado social, mais uma apenas substituição daquilo que se prezava como um cânone dos mais importantes, que era o individualismo, né, para o chamado corporativismo. Então, setores produtivos da sociedade terminavam tendo como se fosse uma cota na sua representatividade nos órgãos, principalmente nos órgãos legislativos, certo? A gente vai ver isso aqui nesse artigo da Constituição de 34, quando determina: a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, beleza, nada muito diferente, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio universal, igual e direto, e de representantes eleitos pelas organizações profissionais na forma que a lei indicar. Ou seja, a gente tinha uma composição da Câmara, uma parte de representantes do povo e outra parte de representantes de organizações profissionais. Na Justiça do Trabalho anterior, Justiça do Trabalho, a gente tinha a composição classista. A gente tinha, por exemplo, o juiz de primeira instância, e também nos tribunais, ele tinha uma participação do juiz togado, que era bacharel em direito, concursado e tal, e um juiz que era representante dos trabalhadores e um representante dos empregadores. Isso vai se verificar na composição do legislativo da Constituição de 34. Para vocês terem ideia, os deputados das profissões serão eleitos na forma da lei ordinária, por sufrágio indireto, das associações profissionais compreendidas para esse efeito e com os grupos afins respectivos nas 4 divisões seguintes. Então, tinha uma representatividade da lavoura e pecuária, uma da indústria, um dos comércios e transportes e outro das profissões liberais e funcionários públicos. Vejam que coisa interessante, né? Então, não se tratava de lobby, era uma representatividade mesmo corporativa, certo? Professor? Pois não. O interessante é que algumas estruturas dessas corporativistas encontram, né, hoje no modelo mais democrático, formas de manter esse poder dentro dessas estruturas, né, no parlamento. Por exemplo, as bancadas, né? Então, mesmo sem haver uma Constituição que ampare esse tipo de coisa, é claro, mas existem formas de você garantir essa representatividade com o uso do poder econômico, né? Como a gente vê a bancada ruralista, a Fierne financia campanhas, por exemplo, né? A Fierne, não, a Fiesp, principalmente, né? A Fierne também. Mas principalmente... vou botar lá para São Paulo, que é melhor. Mas vamos livrar esse problema. Até a questão, por exemplo, quando a gente viu aquela
aquele golpe de 2016, a gente viu a participação ativa, por exemplo, da Fiesp, né, dando lanchinho lá para os manifestantes, enfim. Então, isso deve ter alguma herança, deve ser alguma herança, eu acredito, dessas estruturas formais que existiam, mas que se mantiveram de outras formas, né? Perfeito, Thay. Muito bem colocado. A gente tem a bancada ruralista, tem a bancada da bala, a bancada evangélica, né? A gente tem essas representações, de alguma forma, também presentes, né? Só que não institucionalizadas. Em termos também, porque quando o governante ele vai, por exemplo, discutir determinado projeto de lei ou emenda constitucional, ele termina institucionalizando essas bancadas porque ele se dirige diretamente a elas, né? Então, privilegia essa divisão. Vou ver aqui o chat rapidinho. Quem rouba pouco, o reitor falou uma frase muito interessante. Quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão, exatamente, né? A gente vê a distinção de tratamento entre o Código Penal e o Código Civil, e Jennifer se refere à questão do preconceito, de ser desquitada, sem dúvida alguma, né? Até muito recentemente, esse preconceito era muito corrente no nosso país. A pessoa divorciada, principalmente a mulher, obviamente. A mulher divorciada, a mulher desquitada, né? Que a lei de divórcio já vai ser mais próxima a gente, lá de 1977. Então, havia esse preconceito muito marcado, certo? Algo mais? O grupo... Professor, posso fazer uma pergunta? Pois não, Heitor. Por que o senhor acha que, já que a gente já passou aí por certas constituições, por que o senhor acha que o Brasil ele manteve em termos de nível superior a educação pública? Porque outros países, como os Estados Unidos, Portugal, hoje em dia, eles não têm uma educação pública no sentido material. Até os prédios que se dizem públicos cobram mensalidade, né? Então, por que o senhor acha que o Brasil, seguindo assim a França e a Alemanha, manteve uma instituição superior pública, por mais que os pobres não acessassem antigamente? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que é questão de opção política mesmo. Os Estados Unidos geralmente se aponta, tem uma educação superior basicamente privada, apesar de haver também universidades públicas, né? Mas em que se cobram mensalidades. Ok. Mas se a gente observar a educação básica norte-americana, não apenas é pública, como é de qualidade. Mesmo as nações a que você se referiu, na Europa, tem também educação pública de qualidade. A gente terminou privilegiando uma educação superior pública, mas se esqueceu de trazer também, de manter uma educação pública fundamental também de qualidade. Se vocês fizeram uma pesquisa com os seus parentes mais antigos, vocês devem ter vários relatos de como era o ensino, por exemplo, no Ateneu, como era o ensino no Diocesano de Caicó, né? Então, em Mossoró. Então, a gente vai ter várias escolas ou totalmente públicas ou subsidiadas pelo poder público, mas que traziam educação de qualidade. Isso foi se perdendo e, mais recentemente, a gente constata uma falência nesse ensino público. E essa falência também foi sentida, inclusive, no âmbito universitário. Quando eu ingressei na universidade, depois quando eu fui dar aula como substituto, a gente estava vivendo o auge do desmantelamento da universidade pública, que, de alguma forma, a gente começou a ver novamente, né? Então, não havia concurso, muitos professores eram aposentados e não havia reposição. Então, a maioria dos profissionais, dos docentes, era constituída de professores substitutos, que, assim, eu fui professor substituto, o problema não está no professor substituto em si, mas na política do professor substituto, que terminava impedindo um investimento do Estado naquele profissional.
né? Então, é um problema que realmente a gente enfrentou e terminou vitimando a educação pública em todos os seus âmbitos, né? Só mais recentemente que a gente teve um resgate, a recomposição do quadro docente a partir de concurso público, um maior incentivo financeiro ao crescimento dessas universidades. Diga aí, Pedro. Ô, professor, um negócio legal também é porque, por exemplo, a gente viu o cenário da Finlândia. A Finlândia, por exemplo, no final da década de 80, tinha a segunda pior educação da Europa, e hoje a Finlândia é mega reconhecida mundialmente pelo ensino público. O estudante, ele cursa do jardim de infância até o PhD, tudo na educação pública do governo finlandês, né? Então, é um cenário interessante, assim, de como um país europeu, apesar de europeu ter todos aqueles privilégios de ser um país europeu, né? Mas que a educação considerada ruim, a segunda pior da Europa, e saiu para uma das melhores do mundo, né? Então, acho que é um esforço contínuo, né? Tipo, da política, da sociedade, para garantir uma educação de qualidade. Agora, quando as pessoas, a sociedade, a política, e, em geral, não se preocupa com isso, acaba que fica, né? Apesar de todos os avanços, né? Mas também tem esse detalhe, né? Perfeito, Pedro. Outro exemplo é dos tigres asiáticos, né? O investimento foi lá em educação, né? Em todos os níveis. E hoje eles colhem, há algum tempo eles já colhem os frutos desse investimento. Aí vocês vão dizer, não, mas existe a exploração do trabalhador, né? Então a gente olha logo para a China e vê reproduzida a ideia de que há uma exploração da força de trabalho, sem dúvida há, mas mesmo com essa exploração, os patamares remuneratórios ainda são superiores, por exemplo, aos praticados em média no Brasil. Então, é algo a se verificar nessa reflexão, certo? Bom, voltando aqui à nossa realidade lá da Constituição de 34, o que é que a gente pode destacar ainda? Grandes marcos, importantes marcos nessa Constituição, bem ao estilo do Vargas, né? Bem ao estilo daquela política de Vargas de privilegiar ou de lançar um olhar ao trabalhador, né? Então, foi nessa toada que foi criada a Justiça do Trabalho, e o reconhecimento, não naquele primeiro momento, em nível constitucional, mas com algumas experiências, inclusive aqui no Estado, né? E pioneirismo das mulheres, da instituição do voto secreto e das mulheres, voto feminino, certo? Existe uma passagem no filme, o filme Lincoln, né, que foi com o Daniel Day-Lewis, em que se discute a libertação dos escravos, e aí os parlamentares lá discutindo, isso é um absurdo, vocês estão discutindo aqui a libertação dos escravos, qual é o próximo passo? Conceder o direito de voto às mulheres, né? Todo mundo começou a rir, porque, de fato, era algo que não se pensava, né, que não se imaginava. O reflexo disso é a visão da mulher que a gente vai ver lá no Código Civil 16, certo? E nessa Constituição, pessoal, a gente vai ver pela primeira vez estabelecida uma interferência, uma ingerência do Estado na regulação da ordem econômica. E pela primeira vez também a gente vai ter uma seção específica para o Ministério Público, certo? É claro que eu vou ter que fazer essa referência aqui, puxando essa linha para o meu lado. Ok? O que é que a gente vai ver também nesse período? A Constituição muito arejada, né, muito cortejada, muito festejada, mas a gente está vivendo ali um momento político mundial muito dramático, muito sensível. A gente começava a sentir o reflexo de regimes totalitários se estabelecendo, se construindo lá os seus pilares iniciais, e, obviamente, a ideia de contraposição entre o capitalismo e o comunismo por causa do poderio que estava sendo construído no âmbito da União Soviética.
E, obviamente, o temor aos comunistas, né, vai terminar inspirando o golpe que vai conceder novamente a Getúlio Vargas plenos poderes. E com isso nasce a Constituição de 37. A gente teve algumas insurreições de ordem comunista, inclusive aqui a nossa intentona comunista, né, em 35, em Natal, teve um período muito curto, mas já lançou o olhar de alerta, e depois terminaram construindo o chamado Plano Cohen. Eu não sei se vocês se lembram, o Plano Cohen, um plano inventado, alertando para a invasão dos comunistas no país, e que ia ser, e a gente precisava tirar esse povo, e precisava dar plenos poderes a determinada pessoa para resolver os problemas de corrupção ou os problemas da infestação do comunismo no nosso país, né? Ainda bem que a gente está numa realidade bem diversa hoje, né? Não existe mais esse temor, né? Eu ia dizer não se fala mais disso, né? O professor ia dizer que o Plano Cohen está mais atual do que nunca. Exatamente, tá aí. Ou a gente tem plano, na verdade ele só muda de nome, né? Mas a essência do Plano Cohen está bem presente na nossa realidade, né? E aí, obviamente, sob a égide do medo, que é um instrumento muito utilizado na nossa história, a gente observou isso, né? Então, o medo do terrorismo concedeu a Bush, a George W. Bush, plenos poderes, o medo do comunismo, que foi capaz de fazer, o medo das mudanças, né? Me lembro agora de um vídeo de Regina Duarte, né? Que começava justamente assim: eu tenho medo. Uma campanha presencial muito distante da nossa realidade. Bom, esse medo vai terminar fazendo surgir essa Constituição de 37. Se a gente tinha uma influência da Constituição de Weimar em relação à de 34, a Constituição de 37 ela vai ser influenciada basicamente, de forma muito veemente, pela Constituição polonesa, né? Por isso que a Constituição de 37 brasileira é chamada de apolaca, porque ela tinha essa pecha com um flerte autoritário, né? Então, para vocês terem ideia, a gente tinha uma preocupação formal com a legitimidade democrática. Havia previsão de plebiscitos, né? Mas a só previsão de plebiscitos não é suficiente para se caracterizar um Estado como democrático. A gente tem a realidade da Venezuela, de Chávez, um exemplo muito, muito claro. Chávez perdia um plebiscito e já no dia seguinte, não, eu vou convocar um outro. Ou seja, ele perde, mas ele já está arquitetando um outro para ganhar, certo? Então, não é apenas a consulta popular que garante a força democrática numa sociedade. E a gente via isso claramente na Constituição 37, certo? Olha só como é que ela se estruturava. Lá no artigo 12, estabelecia a Constituição que o presidente da República podia ser autorizado pelo Parlamento a expedir decretos-leis mediante as condições e nos limites fixados pelo auto de autorização. Beleza, você vai dizer, não, eu posso... O decreto-lei, basicamente, é a lei, né? É uma lei que não passa necessariamente pela votação do Parlamento. Mas vocês vão poder argumentar. Mas, professor, ele só vai ter esse poder se o Parlamento autorizar. Bom, mas aí a gente vai começar a ver no desenrolar da Constituição as pegadinhas. Primeiro, no artigo 177. Dentro do prazo de 60 dias, a contar da data dessa Constituição, poderão ser... Não, aqui não. No artigo 180. Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União. Vocês imaginem, então, que Vargas, na mesma pressa que ele teve em formular uma nova Constituição lá depois da Revolução de 30, ele teve para reunir o Parlamento Nacional. Porque enquanto ele não fosse reunido, quem é que determinava o conteúdo das nossas leis, né? A partir dos decretos-leis, da nossa legislação a partir dos decretos-leis? O presidente da República. Então, não houve tanto interesse assim de Vargas em reunir o Congresso Nacional, certo?
Além disso, a política de perseguição, a politicagem de perseguição, ela foi institucionalizada na Constituição. Veja o artigo 177. Dentro do prazo de 60 dias, a contar dessa Constituição, poderão ser aposentados ou reformados de acordo com a legislação em vigor, que o próprio governo fazia, os funcionários civis e militares, cujo afastamento se impuser, a juízo exclusivo do governo, no interesse do serviço público ou por conveniência do regime. O que é que cabe nessa palavrinha conveniência do regime? Vocês devem imaginar, né? Conveniência do regime era a conveniência do presidente, era a conveniência do governante da ocasião, que era, no caso, Getúlio Vargas. E aí, para completar, a cereja do bolo da Constituição de 37, artigo 96, parágrafo único. No caso de ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei, que a juízo do presidente da República seja necessária ao bem-estar do povo, mais uma expressão, né, aberta, né, aquelas palavras viajantes a que se refere Canotilho. A promoção ou defesa do interesse nacional de alta monta, que danada é isso, poderá o presidente da República submeter essa lei tida como inconstitucional pelos tribunais, novamente ao exame do parlamento, que não estava reunido, se este a confirmar por 2/3 de votos em cada uma das câmaras, e se este confirmar por 2/3 de votos em cada uma das câmaras, ficará sem efeito a decisão do tribunal. É como se o controle de constitucionalidade coubesse, em última instância, ao presidente da República, pessoal. É o presidente, a partir da Carta Constitucional, interferindo diretamente nas decisões dos tribunais quando analisavam questões constitucionais. Então, era uma espécie de poder moderador, né? Getúlio Vargas terminou centralizando todo esse poder em suas mãos, interferência no poder legislativo, interferência do poder judiciário também, de maneira muito, muito forte, e que foi exercida por ele exaustivamente, certo? Então, a gente tem uma preocupação formal com a legitimidade democrática, mas a nossa realidade, né, aquilo que vai além da carta de papel, é um autoritarismo marcante. É a construção da legislação brasileira a partir de decretos-leis, aposentadorias compulsórias de servidores públicos e as chamadas leis constitucionais. O que seriam as leis constitucionais? As leis constitucionais eram essas leis que o governante do Estado Novo promulgava sem a participação do parlamento, que no final das contas dizia o que era efetivamente a Constituição, certo? Dessa época também, nesse âmbito também, a gente vai observar a instituição da unidade sindical, também para permitir um controle maior por parte do governante, né? Quando o governante tem apenas um sindicato com quem dialogar, fica mais fácil o seu controle. E a criação da CLT e do salário mínimo, pelo próprio Getúlio Vargas. É por isso que se dizia dele que era o pai dos ricos e a mãe dos pobres, né? Ele dava aqui com autoritarismo, mas afagava ali com o estabelecimento de alguns direitos sociais e trabalhistas. Além disso, o que a gente vai observar nesse período? Um período propício às grandes codificações. Então, não são aquelas codificações lá do século XVIII, XIX, mas um período em que frutificaram códigos, né, que têm uma gestação muito complicada. Lá em introdução, a gente viu que uma das materializações da lei, né, das normas jurídicas, é justamente as codificações. E por quê? Porque como é que ela se destaca, por exemplo, das leis ordinárias? O código, ele vai reunir uma grande quantidade de matéria disciplinada sobre um determinado tema. Então, no Código Civil, a gente tem o estabelecimento do Estatuto da Família, das obrigações, contratos, né, dos direitos individuais, personalísticos, né, direito de nome, direito da honra, etc., os chamados direitos da personalidade, direito à imagem. A gente tem direito sucessório, direitos reais, né, sobre as coisas. Então, vejam, é muito complicado conseguir uma unidade de entendimento em torno dessa matéria
de uma só matéria, né, por parte de um congresso plural. E por isso, por exemplo, a gente, só em 2002, por uma façanha ainda inexplicada, a gente conseguiu o Código 2002 para substituir um Código de 1916, um projeto de lei que foi concebido inicialmente na década de 70. Né? É muito difícil. Há quanto tempo está tramitando o projeto do novo Código de Processo Penal, o novo Código Penal, né? Que é dessa década de 40? Porque é muito difícil firmar entendimentos, né? Fazer composição para aprovação de um código que tenha de tantas coisas. Mas a gente está vivendo um regime ditatorial, um regime de exceção, por que não dizer. Então, era muito mais fácil para o governante construir esses códigos. E aí a gente vai ter o Código de Processo Civil de 39, que só vai ser substituído lá em 73 num outro regime ditatorial, o Código Penal de 40, que ainda está em vigor, o Código de Processo Penal de 41, certo? Que ainda também está em vigor, e o Código Eleitoral de 45, que vai ser substituído lá na década de 60 pelo Código Eleitoral em vigor, também de uma época de regime ditatorial, certo? Vejam como é difícil fazer essas modificações nos códigos. Claro que esses códigos, eles sofreram e vêm sofrendo modificações, mas são modificações pontuais que é muito mais fácil de equacionar do que um código na sua completude, certo? A gente tem exemplos mais recentes do Código de Processo Civil de 2015, do Código Civil de 2002, né? E de alguns estatutos que não têm a abrangência de um código, mas também tratam de uma mesma matéria, certo? Tranquilo até aqui? Bom, depois desse período, houve um desconforto, né, com a permanência de Vargas. A gente viu os nossos combatentes na guerra voltando e se colocando numa grande perplexidade. Eles estão em um país forasteiro, lutando contra o fascismo, né? Porque os nossos combatentes se centraram realmente na frente italiana, mas no meu país eu estou vivendo isso que eles viviam lá, né? Eu estou combatendo uma coisa lá, mas quando eu voltar ao meu país, eu vou me colocar dentro dessa situação. Então, o regime de Vargas ficou insustentável, mas mesmo assim ele conseguiu eleger alguém do partido próximo a ele, né? Foi desbancado o principal partido oposicionista, que até hoje nos rende uma eleição que, segundo os causos da política, nos rende até hoje o melhor doce do planeta, né, que é o Brigadeiro, uma alusão ao brigadeiro Eduardo Gomes, que era o candidato da UDN, e que, segundo se narra na época, as mulheres dos militares faziam esses brigadeiros para vender nas campanhas, né, nos comícios, para angariar fundos para a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes. E daí vem o nome, né, Brigadeiro. Mas ele termina sendo vencido, né, por Eurico Gaspar Dutra, que vai terminar preparando o terreno para a Constituição de 46. A Constituição de 46 é sempre tratada com destaque, é uma Constituição que tem uma importância histórica inegável, de restauração da democracia, mas não há como negar que a sua nota também é muito conservadora, porque assim era o parlamento, né? Então a gente vai ter uma mescla aí de elementos do Estado Social com elementos também liberais, no sentido de conservadorismo liberal que inspirou constituições passadas, certo? Havia uma preocupação na Constituição de 46 com a integração regional. O país começava a ter centros urbanos mais desenvolvidos e, portanto, as desigualdades regionais começaram a ser mais gritantes.
e por isso era preciso instituir uma política para desfazer ou para minimizar essas desigualdades, e a gente vai ter também, mais uma vez, o Ministério Público no capítulo próprio, né, num título próprio, certo? Antes de a gente chegar, né, nesse quadro, na análise desse quadro, pessoal, eu queria explorar com vocês o texto. Vocês leram o texto de Oliveira Viana? Vocês estão me ouvindo? Ou não? Não estão ouvindo ou não leram? Sim, sim. Estamos ouvindo, mas não queremos falar, porque não lemos. Não leram o texto, né? Eu não li não, professor. Certo. Alguém leu? Não, né? Ok. Eu tô com medo de dizer que li, mas eu não sei se foi o de ED e eu tô confusa. Não, de Oliveira Viana, ele fala sobre o sufrágio, né? É o capítulo 10, que é a Organização da Democracia e o Problema do Sufrágio. Porque o que eu queria explorar nele é que ele traz muitas questões interessantes. Pois não, João? Foi da semana passada? Eu já tinha deixado desde a semana cheguei a ler, passada. assim. Como é? Não entendi. Eu cheguei a ler o texto, sim, professor. Chamou a atenção de alguma coisa especificamente? Não. Eu tinha feito algumas anotações, mas eu acho que eu consigo me lembrar de algumas coisas. Diga aí, o que é que chamou a atenção? Ele sempre faz uma comparação com o cidadão inglês, né? O cidadão inglês como aquele homem que sempre foi vocacionado à política, não pela sua alfabetização, não pelo seu conhecimento acadêmico, Perfeito. mas que ele sempre teve essa ponderação, né? E que no Brasil ele não enxergava isso, que o brasileiro não estaria preparado para isso, né? Perfeito. Deixa eu só fazer um comentário em relação a esse primeiro ponto excepcional que você trouxe, né? Com isso, Oliveira Viana, um político destacado da época, né, da década de 40 principalmente, ele vai fazer uma crítica ao sufrágio universal. Né? Essa ideia de deixar analfabeto votar, né, é um absurdo, porque a gente... Aí ele tinha o eleitor inglês como paradigma. O eleitor inglês, ele não tem apenas alfabetização, que é importante, mas não é tudo, mas uma capacidade política destacada. Mas prossiga, o que é que mais você observou aí? Eu acho que ele até faz uma comparação com os franceses, né? Que os franceses, eles não são como os ingleses, tem aquela impulsividade, aquele lado mais ideológico, e Sim. até assusta no desenvolver do texto essa defesa assim mais aprofundada, porque no início, quando ele fala que o brasileiro pode não estar tão vocacionado, não pode ter um conhecimento tão grande sobre a política, sobre as decisões, mas aí vira uma sistematização desse pensamento, né? Com muitos argumentos na defesa da restrição da universalidade do voto. Perfeito. Na página 482, ele tem um trechinho que eu acho que é muito paradigmático do que representou a nossa democracia no iniciozinho da República. Ele diz assim: nós, na verdade, nunca tivemos um governo praticamente democrático, ou seja, democrático na prática, né? Pelo que nos ensina a nossa tradição histórica, fomos sempre governados, na colônia e no império, oligarquicamente, como deixamos demonstrado em Fundamentos Sociais do Estado, outro livro dele. Outro capítulo desse livro. Pois não, Altair. Professor, na verdade, se a gente parar para pensar, o sufrágio universal ele se viu como instrumento, né? Instrumento de manutenção do poder por classes da aristocracia. Por exemplo, quando você lembra do coronelismo e do voto de Cabresto. E o voto de Cabresto, claro exato. Alguns argumentos utilizados, pelo que eu vi aí, não li o texto, mas alguns argumentos utilizados fazem sentido, porque realmente nós tínhamos uma população mais de 50% analfabeta, muito mais, essencialmente rural, e que não tinha condições educacionais, políticas, enfim, de ser um cidadão atuante e que realmente tivesse condições de ter uma opinião, uma posição política firmada. E vejam aí dois pontos. Um primeiro ponto da questão da oligarquia, né?
como a oligarquia se firmava, e isso é reconhecido pelo próprio Oliveira Viana, naquele período. Né? Então, graças a Deus, essa questão das oligarquias não nos aflige mais, é uma página virada na nossa história política, né? Espero que vocês percebam a ironia, às vezes, quando eu utilizo, né? Professor, o senhor deixa para os alunos falar, eu já percebi qual é, o senhor não fala. O senhor tem medo. Assim, tem aquela história da doutrinação ideológica, não se preocupe aqui, não tem lugar para É porque está gravando, está gravando. Exato, Maria. Mas diga aí, Maria. Não, é porque eu ia falar, eu lembrei que eu li o texto, eu estava tentando lembrar quando você falou É porque tem as passadas na aula passada. Então, e aí eu confundi, que o senhor puxou nossa orelha, né, em EAD, eu fiz, ai meu Deus, eu vou ler o texto, aí eu acabei esquecendo, misturando os dois textos. Mas, enfim, quando falou dessa parte democrática, e o Altair falou justamente sobre essa questão, aí eu lembrei que tem uma parte no texto que ele fala justamente sobre isso, né, que o sufrágio, ele sempre foi um privilégio, assim, na verdade, ele só era acessível às pessoas que elas possuíam certas condições na sociedade, né, ou elas tinham status, ou elas tinham grande concentração de renda, então, assim, no próprio texto ele já cita sobre isso. O sufrágio ele não era universal, né? Ele era destinado a um certo grupo. Então, era só isso mesmo. Perfeito, Maria. Inclusive, ele destaca nessa mesma página o que ele chamou de absenteísmo eleitoral. A gente institui o voto franco para muita gente, né? Mas o que a gente vê é a ausência dessas pessoas nas urnas. Né? Eu citei aqui para vocês, pouco mais de 10% da população foram eleitores na eleição presidencial, a primeira eleição presidencial pós-era Vargas. Então, é muito pouco da população. Às vezes, não, esse problema está resolvido. Não está resolvido, não. Qual o percentual de eleitores que a gente teve na última eleição presidencial no país? É muito pouco. Para o que a gente pode ver hoje, é claro que se a gente fizer uma comparação das condições de acessibilidade de hoje e da década de 40, claro que a diferença é gritante, né? Imagine, hoje a gente pode, a partir de uma urna eletrônica, a gente tem uma capilaridade muito maior, né? Então a gente tem uma justiça eleitoral organizada, né? O Ministério Público Eleitoral atuante, as sessões eleitorais, os cartórios eleitorais em todo o país, certo? Então, era para nossa participação ser muito maior, se a gente considerar, por exemplo, a obrigatoriedade do voto. Mas, de fato, no plano dos fatos mesmo, essa obrigatoriedade é minimizada, né? No fundo é isso. Porque a gente é obrigado a ir, mas não é obrigado a escolher um. Pode votar nulo, pode votar em branco. Ou mesmo, quem não vota, quem não comparece, tem justificativa. Paga aquela multa com valor realmente muito alto, né? Que não passa de R$10. Então, assim, é uma democracia com problemas que a gente vai verificar. O absenteísmo de outrora termina se perpetuando até hoje. Certo? Fora, pessoal, o preconceito que está se criando em relação à política, né? As pessoas acabam se afastando da política em função de vários fatores. Se você olhar, por exemplo, a politicagem que se faz hoje, de fato, é muito marcante no Brasil. Isso, de certa forma, afasta as pessoas, desilude muito as pessoas perdem a fé no processo eleitoral, né? E também tem o fato delas elas não verem essa condição de escolher. Não é que elas não veem, elas muitas vezes elas escolhem por critérios que não, de fato, não faz sentido dentro do sistema político, né? Então, eu acho que a questão é que as pessoas confundem muito política com eleição. No Brasil, nós falamos de política apenas quando chegou a época da política, por exemplo, a gente vê muito no interior falar sobre isso. Existe um acompanhamento, eu vou falar de vocês aqui, que são pessoas esclarecidas, existe um acompanhamento de vocês por parte da atuação do parlamentar que vocês elegeram, se é que elegeram alguém? Eu sim. Ótimo, tá aí. Mas essa é a exceção. Eu mando e-mail cobrando, né? Para a Natália Bonavide, com certeza. Eu só me lembro de uma anedota também eleitoral que diz assim, uma pessoa votou, né? E aí o parlamentar começou a receber e-mail direto. E aí não tava de saco cheio, eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, na próxima eleição não voto mais em mim, não. Eu não aguento mais essa pressão, né? Essa cobrança. Voto em outra pessoa qualquer, não quero seu voto mais não, né?
Mas esse é o nosso papel, não é apenas votar, né, o gesto simbólico, botar os números ali, mas acompanhar a atuação parlamentar. E isso não é natural. A gente até se esquece em quem votou nas eleições anteriores, né, principalmente nos cargos do Legislativo. Mas eu queria destacar apenas 2 pontos antes de passar a palavra para a Pâmela, para falar sobre direitos universais e direitos humanos, né. A gente vai destacar ainda duas questões interessantes no texto. Primeiro, ele diz que vê muito o cidadão inglês como paradigma, como modelo a ser seguido, né? E isso tem uma razão de ser, porque ele vê nesse cidadão um cidadão que tem consciência do seu papel no âmbito do próprio capitalismo. Ou seja, ele vê no cidadão sindicalizado o modelo ideal de cidadão. Eu não sou sindicalizado, isso é uma nódoa, é uma mácula que o povo deve suprir, porque a partir da sindicalização é que eu posso efetivamente ter consciência do meu trabalho, das minhas reivindicações, dos meus interesses, certo? E o outro ponto é uma crítica que ele faz aos partidos políticos. Naquela época, obviamente, olha o que é que ele diz. Os partidos políticos, em nosso país, os partidos políticos não são ainda associações de fins coletivos, e sim de fins egoísticos. Os partidos políticos, pelo menos no Brasil, nunca puderam representar o papel de agentes de formação desta mentalidade solidarista, de tipo altruísta. Isso porque foram sempre agrupamentos constituídos para satisfação de ambições pessoais e não para a realização de interesses coletivos e públicos. Ainda bem que a gente venceu essa fase, né? Porque hoje os partidos políticos, de uma forma geral, eles têm uma ideologia muito bem destacada. As pessoas não mudam de partido porque, obviamente, os políticos aderem àquele programa do partido, né? Os partidos políticos cumprem aquilo que prometem nos seus estatutos, nos seus regimentos, né? Obviamente que não. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. A gente conhece aqui, esse é o partido de fulano, esse é o partido de Beltrano, porque os políticos têm o partido. Se não o partido nacional, mas as suas vertentes estaduais, as suas vertentes regionais ou municipais. O que é um absurdo, né, pessoal? Bom, a gente vai concluir essa ideia da República na próxima aula, analisando aquele quadro, né, que a gente utilizou como pano de fundo dessa exposição, né, que é justamente o quadro de Pedro Brum. Mas agora a gente vai colocar a palavra à disposição de Pâmela, que vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pois não, Pâmela, pode começar. Posso compartilhar aqui, professor? Pode, claro. Olá, bom dia. Só para confirmar, tá todo mundo me ouvindo? Tá, vou começar então. O tema do nosso grupo é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também reconhecida pela sigla DUDH. Os componentes do grupo são Bárbara Araújo, Fábio Moura, Gabriela Reis, Gabriela Rosa, Helena Campos, Jennifer Lopes, Pamela Galvez, que sou eu, e Pedro Godoy. O tema da nossa apresentação, né, como eu disse, é sobre a declaração que vai instituir direitos básicos e que para a gente podem parecer muito simples e inerentes à natureza humana, e que inclusive eles são, só que antes dessa declaração eles infelizmente não eram garantidos. Então, essa declaração ela vai ser estabelecida em 10 de dezembro de 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, porque teve um consenso internacional de que após todas as atrocidades, barbaridades, todo genocídio e ameaça e ataque à vida humana que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial não poderia se repetir. Então, em 1948, os países se reuniram para escrever um documento formalizado que impedisse essas barbaridades de acontecerem novamente. Além disso, tiveram alguns precedentes anteriores a isso, como em 1945 teve a criação da ONU, que é essa instituição, né, que inclusive ela é muito importante porque ela tem uma autoridade
internacional, e que inclusive está acima dos estados, de garantir a paz e a segurança entre os povos, além de que a ONU quer garantir a dignidade humana e direitos básicos. Então, tendo isso em vista, né, inicialmente a declaração ela vai surgir como apenas uma resolução de uma Assembleia Geral da ONU, mas mais para frente ela vai adquirir esse caráter, né, de declaração, esse caráter mais importante. Além disso, uma outra observação é que no fim da Primeira Guerra Mundial teve uma tentativa semelhante de realizar um documento também para garantir os direitos básicos humanos, que foi a Liga das Nações. Mas como ela foi realizada apenas pelos países que tinham vencido a Segunda Guerra, ela tinha uma visão de mundo muito estrita e acabou não dando certo. Pode passar, por favor. Agora, tratando um pouco sobre as influências sofridas pela declaração, ou seja, quais foram as ideologias que fundamentaram e deram base para que os direitos foram estabelecidos. Primeiro, o Iluminismo, né, que foi no século XVII, no século XVIII, que trouxe ideias de progressistas, de razão, de tirar o ser humano da escuridão, de fazer o ser humano pensar. E aí vai trazer alguns pensadores, como John Locke, que vai discutir os direitos civis, Voltaire, que vai discutir a liberdade de expressão, e Montesquieu, que vai dizer que a lei ela tem que representar o cidadão. Além disso, em 1789 teve também a Revolução Francesa, que assim como a Segunda Guerra Mundial, que foi o pontapé final, né, para a Declaração dos Direitos Humanos, ela trouxe um contexto infeliz, né, de muitas torturas, pena de morte, inclusive com a fase da guilhotina, né, e além disso também os ideais, né, da Revolução Francesa em si, que eram de liberdade, igualdade e fraternidade, que inclusive eles vão embasar bem diretamente a declaração, e eles inclusive vão estar estabelecidos no artigo 1º, que a gente vai trazer mais para frente. Além disso, também pode ser citada a Revolução Industrial, no século XIX, onde teve muito abuso da mão de obra operária e uma disparidade social muito grande, onde os operários trabalhavam em condições insalubres, sem direitos trabalhistas, e tinha muita desigualdade, enquanto os donos das indústrias cresciam e ia aumentando essa desigualdade, além de ter também muito desemprego e miséria. E, como eu já disse anteriormente, a Segunda Guerra Mundial, né, que foi esse pontapé final. Então, tanto essas ideologias progressistas quanto esses cenários infelizes acabaram motivando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, falando um pouco, né, sobre o que está contido nessa declaração e quais foram os impactos que ela causou com a sua elaboração. Primeiro, é importante citar que ela é o principal documento do Sistema Global de Direitos Humanos e da ONU. Isso, inclusive, está bem exemplificado no preâmbulo, né, que garante que a dignidade humana ela é uma condição inerente, ela é uma condição inerente à condição humana e que ela não depende de qualquer concessão política. Então, por isso ela já é bem importante, né, já definindo essa dignidade para todos os seres humanos. Em segundo ponto, ela também universaliza esses direitos humanos, né, porque tanto os países signatários quanto os países não signatários estariam sujeitos sobre esses direitos. E também, né, no artigo 2º, ela diz que os direitos estabelecidos, eles são para todas as pessoas, para todo o globo, independente de raça, nacionalidade ou riqueza. Além disso, o terceiro ponto também, que a declaração vai inaugurar a responsabilidade internacional do Estado em direito internacional dos direitos humanos. Porque apesar da declaração não estabelecer um meio como os Estados nacionais deveriam colocar esses direitos em prática, ela concede essa responsabilidade aos Estados, tanto que no preâmbulo ela diz que as comunidades, né, os Estados, elas devem sim garantir esses direitos e colocá-los em prática. Como um quarto ponto, nós trouxemos também o artigo 1º, que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direito, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Aqui nós podemos ver claramente, né, os ideais da Revolução Francesa, e inclusive eles vão estar relacionados com a primeira, segunda e terceira dimensão dos direitos, respectivamente, que a gente vai explicar melhor o que é agora. Pode passar. Primeiro, essa divisão entre primeira, segunda e terceira dimensão dos direitos é apenas uma divisão estratégica para dividir o direito na declaração em si e dividir os direitos conforme o que eles garantem. A primeira dimensão, ela está relacionada com o ideal da Revolução Francesa de liberdade. Então, ela vai garantir as liberdades individuais e política e está relacionada aos direitos civis e políticos, como o direito de liberdade de locomoção, liberdade de expressão e os direitos políticos de eleger governantes ou até mesmo de entrar na concorrência para governante.
Além disso, eles foram desenvolvidos no contexto da Revolução Francesa e na independência dos Estados Unidos, com a Constituição em 1787. Inclusive, esses direitos eles vão pregar uma não interferência do Estado e uma maior participação do cidadão na vida pública, como eu disse, por exemplo, através do voto. Pode passar, por favor. Com relação à segunda dimensão, esses direitos eles vão surgir num contexto em que tinha muita industrialização, como eu disse anteriormente, disparidade social, explosão demográfica, precarização da vida. Então, as pessoas estavam muito insatisfeitas porque elas não estavam tendo seus direitos sociais garantidos. Então, a segunda dimensão vai ser visando uma busca pela justiça social e, inclusive, eles vão pregar que o Estado ele deveria ser o welfare state, né, que é o Estado do bem-estar social, ou seja, o Estado deveria promover as condições básicas para a vida humana, que vai garantir, então, os direitos relacionados ao ideal da Revolução Francesa de igualdade, que são os de educação, saúde e cultura. Além disso, uma coisa que também é interessante, né, na primeira dimensão teve um consenso entre os países com relação aos direitos a serem garantidos. Agora, na segunda dimensão, devido às diferenças políticas entre Estados Unidos e União Soviética, acabou tendo uma polarização, mas vai prevalecer os princípios de igualdade, como eu disse, da universalidade e da indivisibilidade, que é o que, apesar da primeira e da segunda dimensão estarem divididas dessa forma teórica, é apenas uma divisão teórica, porque os direitos estão contidos na mesma declaração e eles têm que ser analisados em conjunto e colocados em prática em conjunto pelos Estados nacionais. Além disso, a terceira dimensão engloba o ideal de fraternidade, né, da Revolução Francesa, e apesar de não ter direitos explícitos escritos no documento da declaração, ele é um ideal que acaba fundamentando toda a base teórica da Revolução, da declaração, tanto que ele está escrito no artigo 1º. Pode passar, por favor. Agora, por fim, trazendo um pouco as influências da declaração no ordenamento jurídico brasileiro. Essa declaração, como eu disse anteriormente, né, ela é um dos principais documentos da ONU e do Sistema Global dos Direitos Humanos. Ela, inclusive, influenciou a Declaração de Direitos da Virgínia, em 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no fim da Revolução Francesa, em 1789. Então, ela é muito influente. E, além disso, ela influencia a nossa própria Constituição de 1988, né, a Constituição Cidadã, que é a Constituição vigente. Mas, antes disso, né, é importante a gente salientar que a Constituição, que traz todos esses direitos, ela é um resultado de várias lutas sociais e conquistas. E que, anteriormente a isso, diversos tratamentos foram dados aos direitos humanos, e muitas vezes eles não foram respeitados, né? Com relação a isso também, a gente pode trazer a opinião de um professor, que é esse Herkenhofer aqui, que ele diz que a Constituição Cidadã, ela traz os preceitos fundamentais da Declaração Universal. E também a gente pode dizer, né, que ela, então, representa essa harmonia entre a declaração e o ordenamento. Inclusive, no começo da Constituição já são estabelecidos direitos que podem ser vistos como uma herança da declaração. No artigo 1º, por exemplo, já tem os direitos de cidadania, dignidade da pessoa humana, livre iniciativa e pluralidade política. Além disso, no artigo 5º, tem a maior reunião de direitos garantidos, tanto individuais quanto coletivos. Por exemplo, diz sobre as limitações do Estado em punir, os direitos civis e várias outras coisas. Então, é importante a gente ver como a Declaração Universal ela foi muito importante, porque ela trouxe esses direitos básicos fundamentais, e, inclusive, ela influenciou diversos ordenamentos jurídicos, inclusive a nossa Constituição vigente atual. E é isso, muito obrigada. Essas foram as fontes da nossa pesquisa, e obrigada pela atenção, novamente. Perfeito, Pamela. Alguém do grupo quer fazer alguma intervenção? Alguma acréscimo, alguma complementação? Fica à vontade, gente, se alguém quiser complementar alguma coisa. Oi, professor, tudo bem? Oi, Pedro. Eu acho que a apresentação de Pamela, ela resumiu bem legal a nossa pesquisa, mas eu posso falar um pouco mais sobre o tema que eu mais tenho interesse, assim, que é justamente a interferência do Estado no concernente aos direitos de segunda dimensão ou geração, né? A outra que nós fala de geração. Eu acho interessante, assim, como é fruto de maturação histórica e justamente pressão social e econômica também. A gente não pode falar que foi só... Por exemplo, porque teve a crise
1929, que obrigou a interferência econômica do Estado na economia, a gente viu o New Deal e tal, mas também a interferência do Estado na promoção da justiça histórica e luta social, né? Ou seja, eu acho que o Estado promocional, né, que muitos autores falam, de welfare state, ele está muito ligado também a essas demandas sociais, né, essas necessidades que obrigaram o poder público a promover esse tipo de política em busca da justiça social mesmo, né? E é muito interessante a gente ver como a responsabilidade do Estado de tomar uma postura ativa, ela se concretizou na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, é um direito humano, é um direito fundamental, como a Constituição brasileira diz, é um direito fundamental, no direito constitucional brasileiro, né? O direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, os direitos econômicos, ou seja, o Estado tem responsabilidade em promover isso. Não é só, por exemplo, a própria sociedade, o poder público, ele também é responsável por garantir o bem-estar social, entendeu? Então, acho muito interessante a declaração trazer isso como direito humano fundamental e dar ao Estado a responsabilidade de promover políticas públicas de promoção de justiça social, por exemplo. Acho isso muito interessante para a gente falar, né, e tudo. Perfeito, Pedro. Jennifer levantou a mão aqui. Professor, eu queria fazer só uma observação bem rápida. Primeiro, parabéns pela apresentação, vou representar a gente, mas o que eu queria falar era que até Leandro Carnal, eu achei muito interessante isso, ele fala que se a gente, humanos, precisasse apresentar um ET, algo que fosse universal, a gente deveria apresentar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente por ela ser considerada essa Carta Universal do planeta Terra. Muito interessante, né? Assim, claro que existem críticas, né? Por outro lado, diz assim, um direito, é uma declaração universal, mas teve a participação, a interlocução de todas as possibilidades culturais, né, de manifestação. Não seria mais uma declaração com a interferência, com a modelação do mundo ocidental, né? Então, a crítica que geralmente é feita também à Declaração Universal. Heitor vai falar e depois eu passo a palavra para Pedro. Professor, eu queria fazer um comentário sobre o texto que o senhor passou, não é sobre o grupo. O grupo, acho que a apresentação foi muito boa, parabéns, mas era sobre o texto. Então, já que tem gente para falar, eu prefiro ficar por último. Certo. Pedro. Olá, professor. Alguém quer falar, tipo, do grupo ou alguém da turma que quiser se pronunciar, pode falar também. Eu acho bem interessante sobre o que... acho que foi Jennifer que falou, não foi? Que a Declaração dos Direitos Humanos, ela representa, digamos assim, direitos da humanidade e tudo, né? É uma coisa bem interessante, assim, porque, como o senhor disse, professor, tem muitas críticas, principalmente de alguns acadêmicos, né, e tudo, e também da população em geral mundial, de que será que a Declaração dos Direitos Humanos ela não representa apenas um ideal ocidental? Será que ela não representa um ideal apenas ideologicamente de um grupo social, né, de um grupo, de uma elite econômica e tal? Assim, é um ponto que é bem discutido no âmbito acadêmico, mas eu vejo que o direito também é fruto de maturação histórica, e o direito que a gente conhece, que a gente dá tanta importância assim, é o direito que a gente vive e conhece, que é o direito justamente ocidental, né? Então, assim, essas opiniões que são emitidas por pensadores ocidentais, elas vão ser embasadas na cultura e nas questões que estão
que estão à disposição deles, né? Assim, a gente vê muitos pensadores ocidentais, franceses, alemães, americanos, brasileiros, canadenses, falando da Declaração de Direitos Humanos, mas eu acho que, pelo menos na minha visão, não é tão falado assim por pesquisadores do âmbito do direito internacionalmente, assim, asiáticos, indianos, talvez até seja, eu não tenho esse conhecimento, mas é dado muito mais importância aos pensadores ocidentais. Então, acho que falta essa participação deliberativa, mas na resolução da própria ONU, a gente teve muitos países não ocidentais, orientais, que participaram da resolução. Então, de certa forma, países como o Paquistão, o Japão, participaram, né, da resolução. Então, eles tiveram poder de voz, né, a voz naquela resolução. Então, acho que é bom você falar disso, né? Pronto, acho que é isso. Perfeito, Pedro. João levantou a mão aqui também. Professor, é bem rápido, só para dizer o papel importante, né, que a cientista brasileira Berta Lutz teve, principalmente para colocar na Declaração dos Direitos Universais a igualdade entre homens e mulheres, né? Que diz que foi uma luta árdua dela, principalmente na igualdade para acesso ao posto das mulheres e para as mulheres conseguirem galgarem postos dentro da própria ONU, né? Muito importante a sua intervenção, João. Se a gente observar, por exemplo, um outro documento que se pretendia também universal, a Declaração Universal dos Direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Quando houve a discussão até do nome desse texto, do texto mais recente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, optou-se por essa designação humanos justamente para não falar apenas no homem, né? E uma das fotos mais conhecidas da Declaração Universal é de Eleanor Roosevelt segurando, né? Então, quem atribua essa sua participação nesse reconhecimento da igualdade de gênero, né? É uma importante discussão, muito bem lembrado. Alguém mais sobre o grupo, sobre a Declaração Universal? Professor, acho Oi, Bárbara. que está com a mão levantada. Ele ia falar. Quem é que está com a mão levantada? João Belém. João. Perdão, João, porque eu não aparecia aqui para mim. Ok, tudo bem. Gostaria de falar aqui, acho que a importância está no nosso ordenamento, essa declaração pode ser conferida a interpretação de que os tratados e convenções, né, que tiverem determinado grau de aprovação no Congresso, eles têm força constitucional, ou seja, eles têm mais força normativa até do que diversas leis infraconstitucionais aqui no Brasil. E eu estabeleci uma conexão interessante até com o tema dessa aula de direito ligado na época de Vargas, porque geralmente se fala que foi a partir do governo de Vargas que começou a se instalar um estado de bem-estar social no Brasil, que ainda assim é muito caracterizado pela burocracia, ou seja, pelos desvios de recursos que deviam ser feitos para atender exclusivamente ao cidadão. Perfeito, João. Não vou nem colocar ou tirar nada do que você falou. Você viu o Pedro aqui balançando a cabeça de forma tão efusiva, concordando com tudo que você falava, né? Perfeita a colocação, né? Essa ligação. Vejam, a Declaração Universal, ela não tem caráter, vamos dizer assim, normativo, estrito senso, né? Mas ela serviu de inspiração, como até Pâmela destacou, para os tratados de direitos civis e políticos, de direitos econômicos, sociais e culturais, né? São tratados e, portanto, têm normatividade reconhecida no âmbito do direito internacional público e também de inspiração para as constituições que vieram em seguida, sem dúvida alguma. Muito bem colocado.
Algo mais? Antes de passar a palavra para Heitor, que ainda é sobre... Pois não? É verdade. Não, professor, é só para dizer que o processo de maturação histórica também foi visto aqui no Brasil, porque a gente vê que um lapso temporal, um intervalo de tempo de 40 anos, se não me engano, de 1948 a 1988, de uma Constituição, da Declaração Universal dos Direitos Humanos até a Constituição efetivamente democrática no Brasil, né, que foi a de 88. Então, tiveram algumas outras, né, como, por exemplo, a gente viu hoje a Constituição de 1946, mas a tônica do período foi as constituições do Estado Novo, né, e a Constituição de 67 com a emenda de 69, a militar, né. Então, a gente viu um intervalo grande, assim, da promulgação, da aprovação da resolução da ONU e da adoção efetiva pelo sistema brasileiro em 1988, né? Então, também é digno de nota, eu acho. Perfeito, Pedro. Professor, Oi, rapidinho, Maria. só antes de eu falar, eu vou colocar uma indicação aqui no chat, porque isso que João falou conectou muito com o meu trabalho de história, né, do direito que o senhor Tá. passou, e aí, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu achei uma delegada, na verdade, do Paquistão, que foi ela que assinou o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que ela atestava essa igualdade de gênero entre homem e mulher dentro do casamento. Então, Pedro também citou Excelente. dessa importância desses países, né? E ela foi uma mulher delegada que teve essa importância nessa igualdade de gênero Do dentro dessa Paquistão, instituição. né? Pois é, então eu vou colocar aqui, é um vídeo curtinho, ele só tem 2 Perfeito, minutos, Maria. foi postado pela ONU também, e fala não só dela, mas de todas as mulheres que tiveram essa contribuição dentro da declaração. E aí eu achei Excelente. pertinente. Ótimo, excelente. Antes de passar para Heitor, pessoal, eu vou falar sobre os trabalhos, né? O que é que eu percebi dos trabalhos que vocês apresentaram? Eu percebi profundidade da pesquisa, engajamento dos grupos, um bom manejo desses recursos tecnológicos de que a gente dispõe, né? Então, isso a gente tem que tratar dentro das nossas limitações. Eu sei que é muitas vezes cansativo se colocar diante de uma tela, sem aquela interação, o calor humano que as salas de aula representam, mas, de alguma forma, a gente tem que tirar vantagem fazer do limão à limonada, né? Tirar vantagem dessas nossas limitações, mas, ao mesmo tempo, dos recursos tecnológicos que são postos à nossa disposição. E vocês conseguiram fazer isso, os grupos, de maneira muito competente. O fato de ter sido sorteio demonstra bem que ninguém do grupo que apresentou, pelo menos, se escorou no esforço dos outros, né? Então, apresentaram com competência. E aí eu vou invocar o preceito Otaí e vou reconhecer a nota máxima para todos os participantes dos grupos, certo? Que vai ser já reconhecida lá na primeira unidade. Finalmente, vocês vão ter a nota, né? Uma nota das avaliações. Eu sempre digo, isso aí não é o mais importante, mas aquilo que a gente pôde colher, né, construir ao longo desse semestre. Não esse semestre atípico, semestre diferente, mas que a gente tenta manter o interesse, né, de todos. Eu recomendo, pessoal, nas férias, baixem os artigos, os textos, leiam os textos, eles vão poder fazer vocês terem saudade, ou simplesmente, graças a Deus, passou isso tudo, né, em relação à história do direito, mas tenha curiosidade de ver os textos que a gente passou. Agora, para a próxima aula, a aula vai depender da leitura do texto. Não vai ter a apresentação do slide, vai ser como se fosse uma mesa redonda virtual. Então, a gente deixou 4 textos aí no SIGA-A, alguns bem curtos, né, e para a gente falar sobre o direito no futuro. O que é que nos espera? O que é que nos aguarda, né? Como é que a gente pode sentir para onde está evoluindo ou involuindo o direito, certo? Então, como a história, o estudo da história envolve a reflexão sobre o passado, a consciência do presente e as expectativas sobre o futuro, a gente precisa falar do futuro também. E é nessa perspectiva que a gente selecionou esses textos para a gente conversar na próxima aula. É a aula de desfecho, né? Vou tentar até lá
fazer a reunião de todos os vídeos para a gente já colocar à disposição de vocês e vocês assistirem aos trabalhos dos outros colegas. Certo? Alguma dúvida mais? Bom, aqueles que não mandaram o... Pois não, Pedro? Professor, eu tenho uma dúvida de procedimento técnico, assim, porque é o seguinte, eu enviei o trabalho referente à terceira unidade, que é o material audiovisual, né, que é o vídeo. Sim. E eu não sei se ficou num formato que o senhor pode abrir. Certo. Eu vou verificar todos os vídeos, quando for fazer a edição para conter num só, e fazer a avaliação, obviamente, e aí, nos vídeos que eu vi que tem problema, eu vou mandar um e-mail pedindo um outro formato. Professor, mas se for enviado por e-mail, é porque tem esse problemazinho mesmo. Quando você envia pelo Gmail, ele dá um tamanho máximo do arquivo. E aí, se o vídeo ele não tiver o tamanho recomendado, aí eles pedem para você colocar numa pasta do Drive. Então, quem tiver essa dificuldade, pode colocar o link no Drive e só enviar no eu tenho acesso do e-mail. mesmo jeito. Ah, legal. Isso. Perfeito, Maria. Obrigado, professor. Certo? Alguma dúvida? Para aqueles que ainda não mandaram o vídeo, não se esqueçam, o vídeo tem que ser mandado para o meu e-mail lá da UFRN, certo? Para fazer esse controle. Se for para o Hotmail, talvez passe despercebido e eu termine sem conseguir pescar, certo? Tranquilo? Pessoal, bom dia a todos e a todas, obrigado pela participação, né, pela audiência, e até na próxima semana, próxima terça-feira, na nossa última aula oficial nessa disciplina. Até logo, pessoal. Obrigado.